com o surgimento do chat GPT, das inteligências artificiais, por exemplo, o que isso pode afetar no nosso desenvolvimento? Então, eu acho que assim, vamos lá. Afeta muita coisa do ponto de vista produtivo, mas no nosso desenvolvimento eu acho que afeta bem mais. Eu acho que conforme a gente tem ferramentas de apoio às nossas ações e tomadas de decisão, a gente precisa contar menos um com o outro, uma com a outra. E com isso a gente tende a viver vidas mais em si mesmadas, o que aumenta a solidão. E do outro lado, a gente acaba tendo muito mais tendência a agir com os outros tal como a gente agiria com os algoritmos, simplesmente porque a gente está exposto a algoritmos por mais tempo, que eu chamo de algoritmização do pensamento. Você acaba criando condicionamentos, que é uma coisa que já rola muito hoje em dia. Por exemplo, as pessoas estão muito nas redes sociais e se escreve coisas mais curtas nas redes sociais. Quando elas saem das redes sociais, elas falam de maneira mais curta e elas escrevem coisas umas para as outras de maneira mais curta. Então, esse tipo de condicionamento comportamental tende a transformar as relações humanas. Né? É a história, por exemplo, de sexo com robôs, né? A evolução das práticas sexuais. Aventa-se que no futuro haverá muito isso, esses robôs de companhia, aquela história. Sim. As pessoas de transarem com robôs, se condicionarem a transar com androides, vão transar com as outras pessoas como se transam com androides. Essa lógica que eu acho que marca muito, por exemplo, o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento a partir do uso de algoritmos. Você condicionar o seu comportamento em função meramente da exposição, então não tem nada de errado com isso. Você aprende inteligentemente como deve agir com essa máquina. E você aprende isso tão bem, e isso é tão parte da tua vida, que você age assim com as outras pessoas. E assim, consequentemente, as relações humanas são mudadas. Isso daí é necessariamente ruim? Em alguns casos não, porque tem relações que são tão chatas, impertinentes e tal, que tá bom, vai ficar mais rápido. Mas tem um lado que a solidão está crescendo no mundo. Ou melhor, a queixa do sofrimento pela solidão é uma queixa em crescimento. Sim. E tudo dá a entender que essa queixa também vai ser, que essa queixa vai ser acelerada por isso. Outra coisa, a gente vive uma era de crise do sentido. Todo mundo fala em crise de sentido. As pessoas falam, nossa, eu não consigo encontrar sentido, propósito no que eu faço. Faço isso aqui, mas não me encontro. Essa é uma queixa muito comum. E ela não é bem de depressão, de angústia, de ansiedade. Ela é uma coisa meio particular, assim, que tem muito a ver com ter muitas opções, poder fazer qualquer coisa. Tal como eu posso virar especialista em programação em Java. Tá? Vai na internet de graça, você consegue virar especialista se você quiser. Em copy, né, o que você quiser. Dadas essas opções e dadas as dificuldades de conexão que surgem nesses meios em que, apesar de você ter muitas opções, você tem poucas trocas, Sim. A experiência de que há uma crise de sentido pessoal e que você não consegue encontrar o sentido na sua vida, tende a crescer também. Conforme você começa a algoritmizar mais a vida, a crise de sentido também cresce. Isso, para mim, é uma marca da tal da metamodernidade, que é o momento atual que a gente está vivendo, que é um momento de abundância, não só de informação, né, de possibilidades de modificação da própria mente, ou psicotecnologias. Né? A gente já veio da fase da informação. Tem tudo na internet, você vai ficar lendo lá e daí, tanto faz. Não, hoje em dia você pode... Eu quero virar a mestre em yoga, você pode fazer isso pela internet de graça, ou por R$50 por mês. Sim. Então, psicotecnologias estão aí disponíveis para todo mundo. E no final das contas, essas possibilidades todas e efetivamente o mergulho das pessoas nessas possibilidades resulta em algo paradoxal, que é ao mesmo tempo maior cultura, maior transformação, etc. Mas também mais experiência de crise de sentido, de não se realizar e não se ver em nada. Sim. E o relacionamento interpessoal também se esvaindo cada vez mais, né? Porque a pessoa tem ali muito fácil o acesso muito grande a sentimento de empolgação o tempo todo, de novidade o tempo todo, e aí a pessoa ao lado começa a ficar entediante, né? Perde a graça. Total. Não é mais tão... Muito Nossa, bom. é sempre o mesmo papo, é sempre o mesmo jeito. Aqui eu olho a cada 15 segundos, é uma voz diferente, é uma cara diferente, Uma né? resposta, um estímulo diferente. Se a gente para ver, aplicativos de relacionamento, que eu não sei se vocês sabem, mas quase todos os aplicativos relevantes de relacionamento do mundo são de uma única empresa. Não sabia. Que tem o Tinder e todos os outros. Então tem uma empresa que controla os relacionamentos contemporâneos no mundo. E os relacionamentos nas plataformas levam, quando você faz pesquisa no assunto, a essa queixa. Justamente da falta de saco das pessoas. Assim como assim, se o grau de tolerância baixa
E o engraçado é que a pessoa, conforme o grau de tolerância dela baixa, se torna mais insatisfeita. Essa é a crise de sentido. Então, você fala, nossa, me livro de... Já sai enrosco, ufa, enrosco. E, curiosamente, com esse sentimento que ponto a ponto é racional e faz... Que legal, que bom que você tem essa capacidade, essa consciência, a crise de sentido na tua vida aumenta. Olha que curioso. Nossa. É. Eu tava vendo o seu episódio com a Marta Gabriel no Flow, quando rolou, e eu lembro que ela falou alguma coisa que me chamou muito a atenção. Não vou lembrar as 3 coisas que a gente perdeu, que ela disse, que é o silêncio, a privacidade, e eu acho que a terceira era o tédio, não lembro ao certo. Mas é Eu também justamente... não lembro, mas tem tudo a ver. Mas é justamente isso, né? Hoje a gente não tem mais um tempo de tédio, hoje em dia. Pois é. Quando a gente tinha quando era criança, e a gente tava no tédio, e a gente fala, acho que eu vou falar então com meu amigo. Então vou ver o que a mamãe tá fazendo. Sim. Hoje, a gente tá no tédio, meu Deus, deixa eu estimular meu cérebro com alguma tecnologia. Pegar um negócio... É o interesse pelo simples esvaindo, né? E essa busca incessante, porque é um vício. É um vício. É um vício, como qualquer outro. Então, a pessoa não consegue ficar 5 minutos parada sem um novo... Sim. Eu sempre tô Parece lá que- scrollando a notificação. Deixa eu ver a notificação. Eu nem uso nada disso. Então, você tem um... Não, nem é. Não. Eu lembro a Eu criei primeira rede vez social que... outro dia, porque o Igor me encheu o saco demais. Isso que eu ia te falar. Faz A primeira 2 vez anos. que você veio ao Flow, eu lembro que você não tinha rede social. Não, eu nunca tinha tido. Não tive Orkut, Facebook. Não passei por tudo isso aí. Nunca teve. Nem isso aqui, eu não tive nada. Eu lido bem. Eu É. lido bem, Nunca assim, tive- com... Nunca quis Eu não ter nada tenho disso. som nenhum no celular, então assim... Eu não tenho nem o aplicativo. Quando... E hoje eu tenho rede social mesmo. Então assim, eu paro pra olhar quando eu paro pra olhar, Sim. né? Eu também consigo ir ao cinema e Então, assistir o filme completo como a gente sempre Sem fez, pegar o celular, sem olhar. Então assim, também é uma autoeducação no sentido de não atropelar as coisas com algo que não é urgente, mas que vai virar urgente a partir do momento que eu visualizar. Então, eu não visualizo. Sabe uma coisa engraçada? A gente tende a achar que a resposta rápida, né, essa conectividade direta, é uma espécie de asset. E, num certo sentido, é mesmo. Mas olha que paradoxal. Na Folha de São Paulo, assim, um dos jornalistas que eu mais admiro, talvez eu possa dizer assim, o cara que eu, pensador que eu, sabe, da vida como ela é, que eu mais admiro é o Hélio Schwartzman. Eu vou contar a fofoca dele. Conte. Ele não tem celular. Simplesmente não tem. Não é que ele não tem redes sociais. Assim, Não tem é um o cara... aparelho de celular. Não tem aparelho de celular. E olha só, é o maior nome de todos. Eu conheço outras pessoas, assim, absurdamente famosas. Aí no nível que eu não sei se vale a pena mencionar, porque eu não sei se viola um pouco da intimidade da pessoa, justamente porque ela... que também não tem celular. Pensa assim, uma das pessoas mais conhecidas do Brasil, admiradas. Não tem celular. Não tem o aparelho. Então, é engraçado, porque quando a gente está nesse ciclo, a gente tende a achar que, né, que eu estar lá, momento a momento, é o que vai fazer a diferença. Até 2 anos atrás eu não tinha redes sociais. Eu não acho que mudou. Hoje em dia eu cuido da questão de transmitir conteúdo, assumir essa missão para mim. Acho importante. Mas eu não acho que algo profundo na minha vida, no meu posicionamento, mudou em função disso. Eu entendo uma percepção de um monte de gente falando que mudou, mas não, no fundo, sabe quando você olha as KPIs de verdade? Não, as coisas onde eu tô das mídias, das grandes mídias, nenhuma teve nada a ver com isso. Sim. As empresas que eu sou só, nada a ver com isso. As coisas que eu faço, que eu penso, nada a ver. No final das contas é engraçado, mas a gente tem essa sensação que, sabe, aquilo que roda momento a momento é absolutamente decisivo. Mas quando você deixa de rodar momento a momento, você olha, talvez você fale assim, poxa, mas não é. Talvez o sucesso do programa não dependa tanto quanto parece desse tipo de mecanismo. É claro que um programa digital depende da conexão digital. Mas talvez a coisa funcione numa base que se você falar assim, então agora eu vou fazer diferente. Assim, você fala, nossa, que engraçado, eu achei que eu ia desabar na audiência. Não, mudou 5%. Então isso é curioso. Tem coisas que, assim, por exemplo, eu sei que quando... Hoje eu não consegui fazer isso e eu sinto diferença. Eu sinto que, por exemplo, eu vou postar um vídeo. Eu sei que a primeira meia hora do vídeo, a entrega da primeira meia hora faz muita diferença pro algoritmo. Dita como o seu vídeo vai performar, né? Isso. Então, assim, quando eu vou postar um vídeo, eu tendo a reservar a próxima meia hora para interagir com as pessoas que estão interagindo. Por uma questão profissional. Então, assim, eu vou postar o vídeo, então eu me reservo aquele momento para estar ali. Mas eu consigo, assim, facilmente... Eu tô aqui, peguei o celular, bati o olho, vi. Eu consigo falar depois.
eu sei que tem gente que não consegue. Não, vi, é agora. Eu nunca nem interagi depois de subir nada, porque eu não tenho a senha da minha conta. Eu não tenho a menor ideia qual é a senha. Eu já até falei. sorte que ele tá sentado aqui interagindo com a gente pessoalmente, olho no olho. Né? A gente tem mais 2 perguntas. Vamos lá. Sincericídio. Vamos lá. Iris Chuchu mandou, boa tarde, meninas e professor. Como a crescente algoritmização... Olha, a gente estava falando disso agora, do pensamento e da dependência de tecnologia. Nossa, veio a pergunta... Meu. Você estava ouvindo Iris, a gente? Você foi um chuchu mesmo nessa pergunta. Impactar o desenvolvimento das gerações futuras. Chegaremos a uma estagnação intelectual e criativa? Toma. Ou o professor acredita que em algum momento voltaremos a nos conectar com o interior não tão influenciado? Eu acho que a minha opção vai mais para o lado B. Eu acho que, primeiramente, como com tudo, a gente tende a entrar em tendências de maneira mais acrítica. Conforme o tempo vai passando e a gente vai vendo a diferença competitiva, as vantagens de quem não compra a moda de maneira tão profunda, a gente vai reequilibrando isso. Então, eu acho que nos próximos anos é esperado que uma tendência de algoritmização cresça. Ela está associada a um fenômeno engraçado não, mas curioso, que é o QI cresceu desde que começou a ser medido no começo do século XX, o primeiro declínio na inteligência mensurada está acontecendo nesse exato momento, pelo menos que os estudos mostram. Dá para perceber. E eu acho que, assim, enfim, esse tipo de coisa tem muito a ver com esse fenômeno. Mas eu acho que conforme o tempo passa, entre outras coisas, as pressões regulatórias e a acomodação dessas tecnologias no mundo educacional crescem. Então, por exemplo, existe toda uma ideia de que quanto mais exposição à tecnologia, melhor. Quer dizer, agora está começando a surgir a ideia de que não é bem assim, não faz tão bem e tal. Mas até pouco tempo atrás a sensação tanto faz o que falam os babacas, o que importa é que eu preciso, porque isso aqui vai trazer uma vantagem competitiva direta. Uhum. Esse é o zeitgeist, é o espírito do tempo. Vamos dizer assim, uma manifestação momentânea desse espírito. E eu acho que em alguns anos a percepção vai ser um pouco diferente. Vai ser assim, não, para todos os lados tem só tecnologia. Então, você conseguir se manter racionalmente com passo atrás, assim, você conseguir pensar e momento a momento aderir ou não à tecnologia é o que te traz um posicionamento bom. Quer um exemplo? Nos anos 70, nos Estados Unidos, houve uma enorme explosão produtiva alimentar. Consequentemente, você tinha um superávit de alimentos e calorias disponíveis gigantesco. O que aconteceu nos anos 80? Eu a propósito, morava nos Estados Unidos lá, eu estudava na escola. As porções aumentaram de tamanho nos anos 80. Eu era criança e tudo, né? Tinha acabado de nascer. Mas isso aí, aumentaram de tamanho. O que aconteceu? As pessoas começaram a comer muito. Foram necessários 30 anos, 20, 30 anos, até, sei lá, da virada do milênio até 2010, para que de fato se consolidasse um consenso de que você tem que dizer no, just say no, que se fala para as drogas, just say no para as drogas, mas também a comida altamente calórica. Você entende? E hoje em dia esse consenso está mais do que estabelecido. Não quer dizer que a obesidade esteja desaparecendo no mundo, mas o consenso está estabelecido. É a mesma coisa aqui. Ainda não há um consenso tão... A gente não fala do celular na primeira infância como a gente fala da gordura trans. Entendeu o ponto? Mas no futuro, eu acho que isso vai acontecer. E isso vai entrar muito na educação. As crianças... Não existe, que eu saiba, uma educação sistemática nas escolas sobre esse assunto. Não, existe usar a tecnologia, não usar a tecnologia e assim por diante. Até porque as tecnologias escolares ainda estão sendo desenvolvidas. Mas eu acho que no futuro, sobretudo quando elas estiverem bem desenvolvidas, assistentes virtuais que ajudam de fato o ensino e não simplesmente servem para a criança ou adolescente fazer a lição de casa apertando um botão, quando surgirem coisas que prestam de verdade, também eu acho que essa consciência vai vir assim, junto com isso de carona, e aí efetivamente as pessoas vão criar essas noções de que, olha, existem limites nos quais a gente deve usar ou não. Exemplo, um consenso que já está surgindo assim nessa linha. Está mais do que óbvio que tela azul durante a noite, quando você está deitada, traz insônia.
Isso aí já está se tornando consensual. Que se você tá, seu problema é falta de sono, é não conseguir dormir, melhor você acender a luz e ler um livro, qualquer coisa, do que a tal tela azul. Ou até acho que o Kindle tem menos tela azul. Tem menos essa luz. Tá? Então, uma coisa dessas. Entende? Então, são consensos que tem que se tornar muito mais... São noções que precisam se tornar consensuais. E eu acho que isso vai acontecer sim. Então, opção B. Só não acho que é tão rápido, porque o exemplo da comida mostra que, às vezes, coisas que são óbvias para qualquer um que para pensar, não se tornam cânones na cultura popular por muito tempo, até porque existem forças contrárias. Não são manipuladoras, maniqueístas. Não, a força contrária é assim... Você tem um monte de opção para você fuçar durante a noite quando você tá sem sono e ler coisas legais e etc. Então tá ali na ponta dos dedos. É gostoso, é fácil, me traz um sentimento imediato bom, de satisfação. Perfeito. Né? É um vício. Tipo assim, o motivo para parar é pequeno demais. Exato. Perto de toda a satisfação imediata, né? Exato. Agora, num outro contexto em que consensualmente se diz que isso aí é uma roubada, talvez seja mais natural você parar. Essa é a ideia. Sim.